Está começando mais um Envisionar Podcast. Eu sou o Thiago Faria, pastor e consultor de igrejas. Estou aqui com Josué, diretor do Envisionar. É isso aí, gente. Estamos aqui para mais uma conversa. Estamos aqui juntos para ajudar pastores e líderes a crescerem e influenciarem cada vez mais a igreja brasileira. Se você está acompanhando esse episódio pela Rádio Transmundial, saiba que a gente também está no YouTube. É só você ir lá para acompanhar esse episódio, outros episódios, além dos cortes, e você vai poder ver em vídeo, né? E se você já está aqui no YouTube, aproveite para apoiar essa iniciativa, dando um like nesse vídeo, se inscrevendo no canal e compartilhando, claro, esse podcast com outras pessoas. E a gente está aqui hoje, nesse episódio, com um convidado super especial, né, Josué? Exatamente. O objetivo sempre aqui é trazer coisas práticas, né, para você que é pastor e líder de uma igreja, coisas que ajudem no seu dia a dia, no seu ministério. E a gente está trazendo hoje aqui um convidado que não é muito conhecido até agora, ele vai ficar conhecido a partir de hoje, vai bombar as redes sociais dele depois. Que é o Clésio Pontes. O Clésio é pastor na cidade de Jundiaí e a gente se conhece já há um tempo e a gente teve a oportunidade de ajudar o Clésio e a liderança da igreja dele, alguns anos atrás, a implementar um processo de discipulado por meio de uma consultoria, etc. E isso trouxe grandes frutos, grandes resultados e a gente estava falando aqui com ele que, normalmente, a maior parte dos pastores, quando a gente fala sobre discipulado, sobre implementar uma cultura de discipulado na igreja, sempre perguntam como a gente faz isso. Então, nada melhor do que trazer alguém que já está há alguns anos, já tem uns 7 ou 8 anos, mais ou menos, que o Clésio está liderando a igreja e implementando esse processo, para contar para a gente como é que acontece isso, quais são os passos e de que forma a gente pode ajudar você que é pastor. Então, Clésio, muito bem-vindo aqui, alegria receber você para esse bate-papo aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia a todos, quem está também com a gente aí assistindo. Muito bom estar aqui e compartilhar aquilo que Deus tem feito com a gente lá na igreja. É um prazer, espero que a nossa conversa aqui possa contribuir de alguma forma com as pessoas que estão nos ouvindo. Joia. Vamos começar então com uma coisa básica, né, para todo mundo te conhecer. Quem é o Clésio? O que o Clésio já fez na vida? O que ele faz hoje? Conta Como é que um ele se tornou pastor de uma igreja? Isso. Bem, eu sou de uma família cristã. Meus pais se converteram quando eu não tinha nem um ano de idade, né? E minha família é bem numerosa dentro de casa, além de eu ser pastor, tem mais um irmão gêmeos e um outro irmão meus que também são pastores. E a gente foi criado dentro da igreja mesmo, né? Meus pais eram zeladores da igreja, a gente morava na parte dos fundos da igreja mesmo, né? Fui criado, ensinado a Bíblia. Minha mãe sempre foi muito zelosa em ensinar a Bíblia para a gente conheceu a Cristo bem cedo. E o chamado ministerial veio bem cedo. O desejo, eu sempre tive vontade de pregar, de falar, né? Tanto é que a primeira vez que eu preguei num culto de domingo à noite, né? Que antigamente esse negócio de domingo à noite era horário nobre, né? Não, era horário nobre, com 16 anos de idade, né? Uau. Na mesma igreja que eu sou pastor hoje. Fui criado lá quando eu tinha 19 anos, eu recebi o chamado ministerial e a primeira parte do meu ministério foi com missões. Eu fui trabalhar com uma missão chamada Missão Novas Tribos do Brasil. Estudei 3 anos, trabalhei 17 anos nela. Fui professor no Instituto Bíblico Peniel. Eu tenho que fazer uma coisa antes, senão minha esposa vai brigar comigo. Eu casei no final do curso nosso, né? Aliás, no início do curso nosso eu casei. Eu e Fran, e nós ficamos lá servindo ao Senhor naquele seminário no Instituto Bíblico Peniel, Jacutinga, sul de Minas, né? E eu dei aula 17 anos lá e também coordenei o curso por 13 anos. E é interessante, né? Eu sempre digo para as pessoas que eu sou o cara mais frustrado da vida. Por quê? Porque tudo que eu planejei não deu certo. Quando eu fui para o seminário, o plano era ir para uma aldeia. Eu tinha uma aldeia em mente, aliás, tinha 2. Tinha o Zoiampi, lá no Amapá, e tinha também o Zaticum, no centro-sul de Pernambuco, que até hoje não tem trabalho lá. E tinha desejo de trabalhar com essas 2 aldeias. Só que quando chegou no final, no meu treinamento, que foi em 92, a missão pediu para eu ser professor lá no Peniel, porque tinha um professor que estava saindo, se eu podia ficar por 1 ano lá. Esse 1 ano virou 17 anos. Uau. Aí eu achava que eu ia terminar minha carreira
no PNL, né? Eu achava que eu não ia sair de lá. Foi quando, por causa de muito tempo envolvido, férias bem curtas, a minha esposa, a gente teve vários problemas de saúde. A missão deu para nós 1 ano de licença, eu fui para a igreja, e aí eu fui ajudar meus filhos a entrarem na faculdade, foram criados dentro do seminário, e o que aconteceu? A missão falou, então você fica um pouquinho, depois você volta. E nesse depois você volta, a igreja falou, então você fica. Que férias essa, hein? Aí eu fiquei como pastor auxiliar desde 2008 até final de 2012, quando o pastor Jonas, querido pastor Jonas, saiu da igreja, foi para Santo André e eu assumi a igreja em janeiro de 2013. Foi desse jeito. Eu nunca planejei ser pastor de igreja, mas estou lá já, vai fazer 10 anos, né, como pastor titular. Aí quando você assumiu a igreja, qual era a situação? Então, a Igreja Batista Boas Novas, que eu amo, que se alguém assistir lá, um beijo para eles. A Igreja Batista Boas Novas é uma igreja histórica já, ela não é nova. Hoje, esse ano, ela completa 81 anos. Então, quando eu assumi a igreja, ela tinha 72 anos. Então, já era uma igreja com bastante... toda mania de uma igreja já há tempo, né? Então, eu peguei ela bem engessada. Não estou dizendo que ela quebrou todo o gesso dela, mas bem engessada, bem com todos os padrões de uma igreja histórica. Né? Ela não estava em crescimento, ela estava em queda. Né? A gente tinha no rol dos membros da igreja um pouco menos de 200, mas na prática mesmo, quando eu fui fazer uma contagem, eu lembro até hoje, 135 membros. Oh. Era o número que tinha. E bem lá atrás, eu lembro dessa igreja, ela chegou a ser bem maior, né? O máximo que ela chegou foi 220. Tá. Nunca passou disso. Chegou com a época do pastor Neto, pai do André lá da Rádio Transmundial. Chegou a 220, né? Mas ela sempre teve esses números assim que ficou pairando sobre esses números, né? Caía um pouco, subia um pouco. Mas nessa época ela estava em uma crise de própria existência dela e em queda. O crescimento dela era... Eu nem lembro, até eu lembro que você fez essa avaliação para nós. Mas era um crescimento, não um crescimento, era estagnado para queda, né? E eu lembro de uma frase que você fez para nós, né? Que em 20 anos a igreja deixaria de existir. Exatamente. Você lembra disso? Eu lembro, porque a média de idade do pessoal era bem alta já. Você lembra disso? Nós saímos daquela reunião, Josué, estamos batendo um papo aqui, saímos daquela reunião atordoados. Verdade. Eu lembro que eu saí daquela reunião, meu Deus, assim, o que vai ser da nossa igreja? Essa era a grande pergunta. Foi tão importante aquele dia para nós. A gente sabia que a gente precisava de uma mudança. Aliás, me permita contar. Quando eu assumi a igreja, janeiro de 2013, foi a minha posse. A primeira reunião que eu fiz com a liderança, eu fiz uma pergunta para a liderança. Falei para os irmãos, existe uma outra forma de fazer a igreja que a gente não está sabendo. Foi essa a pergunta. E nós começamos a orar justamente sobre isso em 2013. 2013 foi um ano de muitas perguntas para nós. Eu fui muito bombardeado pelos próprios membros da igreja. O que vai ser da igreja? O que vai ser da igreja? Porque, na realidade, eu estava junto com o pastor Jonas, querido pastor Jonas, mas, ao mesmo tempo, eu estava junto com ele e as pessoas achavam que ia continuar na mesma toada, mesma coisa que ia acontecer. E não era isso que a gente queria para a igreja, ninguém queria isso para a igreja, né? Então, a gente foi um ano de oração, de perguntas. O que vai ser da igreja? O que vai ser da igreja? E a gente começou a orar, a pedir. E nesse período da oração, o Isaías, que você conhece, eles eram amigos de infância. Não é bem assim, bem né? De infância. Mas de juventude, sim. De juventude. Né? Jumoque. Pois é. Eu nem sei se existe esse pronúncia Jumoque ainda. Não, hoje já mudou. Juventude Batista, né, brasileira. Ele era presidente da Jumoque, o Isaías era da Jubesp, né? Pois é. E aí foi aí que entrou em contato. Mas foi um ano tão importante, porque foi um ano da oração, da busca. Senhor, o que o Senhor quer para a nossa igreja? O que o Senhor quer? Aonde o Senhor quer que nós chegamos? O que nós vamos fazer? Pois é, aí a gente chegou, eu lembro no processo lá de consultoria, na palavra, não só na palavra, mas na questão do discipulado. Né? Eu posso contar uma história antes?
nós queríamos conversar com o Josué. O Josué falou, então vem aqui em Indaiatuba, vamos tomar um café aqui, lembra? E a gente pensou, o que nós vamos? Então, nós escolhemos algumas pessoas da diretoria da época e algumas pessoas que a gente sabia que tinham influência sobre a igreja. Viemos para conversar num café aqui, eu nem lembro o nome do lugar que você nos levou, mas levamos lá. Eu lembro disso nitidamente, Tiago. O Josué perguntou, o que vocês querem? A gente está lá numa construção. Estávamos construindo o templo, nós estamos na construção do templo. O que toda igreja sempre está em construção, né? Impressionante, nós né? E rementavam. Era uma loucura. Nós tínhamos uma entrada pequena de financeira, um projeto, não para nós naquela época, faraônico, grande, e a gente não tinha por onde ir, o que vamos fazer. Então, o que vocês querem? Nós queremos terminar a construção. A gente estava pensando, e nós saímos daquela conversa cientes de que a gente estava tudo errado. Porque a gente estava num foco diferente. Né? Sim. E eu acho que é interessante, até se os pastores estão nos ouvindo aqui, pensar exatamente isso. Primeiro é repensar o seu foco, porque quando a gente não tem o foco certo para as coisas, a gente vai tomar decisões erradas. Josué, até hoje, o nosso templo sofre alterações por causa de um projeto sem um foco correto. Olha só, até hoje. E você já estava aqui há uns 10 anos em construção? Nós começamos a construção nós começamos em 2007. Isso era 2014. Sim. 7 anos de construção. Uau. Então, acho que aqui tem já uma primeira coisa interessante, foco. Né? A maior parte dos pastores, às vezes, estão trabalhando em diversas direções. E aí, essa palavrinha levou, então, à questão do discipulado, que foi o pontapé inicial do processo lá. Né? Foi o pontapé inicial do processo. Que foi... Aliás, se você lembrar, a gente não começou as primeiras reuniões falando de discipulado. Exato. Porque você fez um trabalho... Aliás, eu até quero dizer para todos os pastores, e eu digo isso, pastor José, eu digo isso para pastor que eu converso, quando eles perguntam o que aconteceu na sua igreja. Eu falo, toda igreja deveria passar por uma avaliação, toda instituição religiosa. Porque, às vezes, a gente se acostuma com o ritmo do que nós estamos fazendo e a gente não faz uma avaliação. E a gente perde a rota facilmente. Nós estamos fazendo de novo, justamente para reajustar a rota que nós estamos. Nós estamos numa rota? Temos, todo mundo sabe o que nós queremos. Mas vamos fazer a reavaliação? Por quê? Porque reavaliar também é importante. Então, a gente começou a fazer, você vai lembrar, uma consultoria para saber onde nós estamos, reconhecer o nosso estado para partir para o alvo que nós realmente entendemos que foi Deus que deu para nós. Como foi começar esse processo de implementação do discipulado na igreja? Qual foi o primeiro passo e os seguintes que foram dados? O processo de consultoria durou na nossa igreja exatamente 1 ano. Nós começamos em março de 2014, Josué vai lembrar, e terminamos em março de 2015. A partir de março de 2015, ainda assessorado pela Envisionar, nós começamos a implementar o processo. Foi cheio de dúvidas, Tiago. Cara... Nossa, mas é um especialista no assunto aqui, Clésio. A gente está te trazendo porque você é um especialista. Não, deixa eu dizer. Aliás, até dizer para os pastores que vão nos ouvir. Nós tínhamos muito medo. Eu lembro, Josué, eu vi isso várias vezes. Por aquele grupo que você trabalhou com a gente, aquele grupo, quando eu disse, vamos começar por nós. Eu ouvi isso de quase todos. E gente, tempo de igreja. Não estou dizendo de novo convertido, estou dizendo de gente que estava a tempo. Eu não sei fazer isso. Como que nós vamos fazer esse negócio? Eu não sei fazer. Todos estavam com medo de dar o pontapé inicial para o processo. A gente fez um processo individual de discipulado. E eu digo para você, foi fantástico. Foi revolucionário. Então começou com os líderes. Começou com os líderes que estavam trabalhando com a gente. Mas muita gente ou um grupo pequeno? Eram 11 pessoas. 11 pessoas. Tem nada a ver com 12, mas deu 12 comigo, né? Então eu liderava o processo. O Jonas depois veio liderando comigo, mas eu liderava o processo e eu comecei a implementar o processo discipulado com ele, usando aquele livro, A Formação do Discípulo. Aliás, o livro
que revolucionou a igreja. Uhum, Né? uhum. A Bíblia não foi, lógico que a Bíblia... Sim. Não precisa nem dizer que né, a Bíblia é o manual nosso, mas aquele livro deu para nós o norte, para nós. Né? Uhum. Eu sempre falo, pessoal, que eu queria ter escrito aquele livro. Eu também. E lá, só que na nossa igreja, eu acho que já disse para você, na nossa igreja se chama diferente, né? Lá é por cor. Ficou, não sei por... É o livro amarelinho, amarelinho, né? Isso. E aí começou com aquele livro, eu comecei a estudar aquele livro. Não tinha naquela época, não é, Josué, o manual. Não, a gente fez tinha. depois. Então eu criei o meu manual, né? O que eu fiz? Eu comecei, a partir daquilo que nós recebemos da consultoria, eu fiz o meu manual. Né? Guia de estudo para as pessoas. Como que eu fiz, Tiago? Eu estudava os capítulos e criava perguntas de reflexão. Entendi. Porque a grande sacada, se a gente pode dizer assim, do discipulado, e até hoje a gente bate na tecla muito, é justamente que o discipulado, se eu estou dirigindo um grupo de discipulado, ou até mesmo individual com uma pessoa, eu tenho que saber que eu não posso falar mais do que 25%. É isso, José? Aprendi a lição? Pegou. Acho que essa é uma coisa importante para destacar para os pastores. E especialmente porque você foi professor de seminário e tal. Sim. A distinção, a diferença entre estudo bíblico e discipulado. Total. E eu vou dizer, é total diferença. Até hoje, às vezes, eu treino os líderes de grupos de discipulado. Lá a gente chama de PGD, Pequenos Grupos Discipuladores. A gente quer bater na tecla. Até hoje, a gente se reúne periodicamente para avaliar. Eu falo todas as vezes as mesmas coisas. Se você falar mais que 25%, você está errando no seu processo. Você precisa deixar as pessoas falarem. Se é individual, se é em grupo, se é um grupo de 2, 3, 4 pessoas, se é um grupo, a gente não quer que os grupos passem de 10, 12 pessoas, né? Eles têm que se multiplicar. Então, ele tem que usar 25%. Então, as perguntas, Tiago, ajudam muito, né? Quando você vai fazendo perguntas. Então, aquelas perguntas, o que eu fiz? Perguntas de estímulo sobre o assunto do livro, obviamente. E isso começou, Josué, no nosso grupo, aquele grupo de trabalho, começou e as pessoas começaram a falar. E elas começaram a perceber que o compartilhar aquilo que Deus está compartilhando com eles era muito importante. E eu fiz uma coisa, Josué, a partir das ideias, mas fiz uma coisa seguinte. A gente começou com as coisas básicas. Qual é a coisa básica? Porque mesmo líderes de igreja, Tiago, líderes de igreja, não lia a Bíblia todo dia. Você pode imaginar? Para grande surpresa de muitas pessoas, e discipulado, eu falo isso até hoje. Meus irmãos, presta atenção. O livro é uma ferramenta. Discipulado é vida com Deus. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ler Bíblia. Se a pessoa não lê Bíblia, não pode ser discipulado. Não pode ter o processo discipulado sem Bíblia. Você tem que ter seu tempo de oração, seu tempo devocional. Então, a gente fazia o que, Josué? Naquele primeiro grupo. Então, hoje você vai compartilhar o que Deus tem falado com você durante a semana. Hoje você vai compartilhar. Hoje é dia de você. Então, eles começaram a compartilhar aquilo que Deus estava falando pela sua leitura bíblica. E para alguns, eu imagino, era uma descoberta, né? Não, Josué, o fato de a pessoa... Vamos pensar, tem aqueles programas de leitura bíblica anual, eu acho joia isso também. Então, a pessoa lê a Bíblia, uma coisa, mas quando ele lê a Bíblia pensando sobre o que Deus vai comunicar com ele, é diferente. Totalmente e aí ele diferente. vai compartilhar com outra pessoa. Então, aquilo já começou a ser uma benção. E aí, quando nós terminamos o livro amarelo, Formação de Discípulo, quando nós terminamos aquele livro, a gente começou no final dele já a estimular. Você vai fazer isso com outra pessoa. Logo de cara, assim, já convidando as pessoas para dar o próximo passo. Desculpa. Logo de cara, a gente já começou a dizer para ele, você vai fazer. E a gente foi propositado. A gente não fez uma multiplicação sem propósito. A gente fez propositado. Nós começamos a selecionar pessoas na igreja. Não é pessoas mais importantes, por favor, não é isso. Mas pessoas que a gente sabia que tinham influência. Né? Jovens, né? A gente usou muito jovens. A gente começou a pegar. Então eu falava, olha, você vai discipular essa pessoa aqui, tudo bem? Então você vai entrar em contato com ele. A gente fez um processo de pré-discipulado. O que eu vou falar com ele? O que eu vou falar? Você vai convidá-lo. Você pergunta se ele topa. Topa. Eu posso voltar um pouco antes? Claro. Porque eu acho que é muito importante isso. Antes de a gente começar o discipulado, foi até uma orientação que você deu para nós. Eu preguei muito sobre isso.
Eu preguei de púlpito muito. Eu fiz série de mensagens sobre discipulado. Eu falei de discipulado de púlpito toda hora. Eu falei, a ponto que antes de começar com o grupo ali, pessoas já vinham perguntar para mim, quando vai começar esse trem? Trem é mineiro. Trem é tudo. Até discipulado. Quando vai começar esse trem? Então, as pessoas começaram a ter a curiosidade do processo. Criar expectativa na comunidade. E aí, quando eles sabiam porque eles sabiam que eu me reunia com um grupo semanalmente, eles falaram, e nós, quando vamos entrar? E esse foi uma coisa boa, mas foi um problema para nós lá na frente. Depois a gente conta. Mas foi uma coisa boa. Porque começou a ver. Aí havia o convite. E a igreja sabia que tinha gente sendo convidada, você acredita? Uau. Eles já sabiam. Então, quando começou a ser convidado, e as pessoas se reuniam, e aí eles se reuniam comigo, um dia da semana, e um outro dia da semana, eles pegavam uma pessoa e iam estudar o que a gente chamava de livrinho amarelo, que é a formação do discípulo. E a gente já estava num outro livro aí, com aquele meu grupo, que a gente chama de grupo original. Agora, a agenda da igreja atrapalhava as pessoas? Porque quase toda a igreja, às vezes, as pessoas não têm tempo para o discipulado por causa da agenda, né? Como é que era isso para vocês? Especialmente pelo fato de que você convidou pessoas influentes da igreja, ou seja, pessoas que já estavam engajadas, com a agenda cheia com a igreja, né? Sim. Aliás, eu vou dizer para os irmãos, por ser uma igreja histórica, a gente tem muitas pessoas de anos, de muito tempo na igreja. Inclusive, nós estávamos falando do nosso amigo Robson. Sim. Se ele nos ouviu, um grande beijo para ele. A família do Robson é uma família antiga, muito respeitada na igreja e outras famílias, né? Então, a gente tem muita gente assim. Para você fazer mudanças não é fácil. Josué, a gente está em processo de mudança. Olha, hoje é 2022. 2007, mais de 10 anos. Desculpa, 2013, 2015, 7 anos, né, no processo. Até hoje, nós ainda fazemos avaliação. Aliás, nós estamos naquele processo da reavaliação sobre justamente fazer uma lista de atividades e aquelas que alcançam os nossos objetivos ou não. Aquelas que cooperam para aqueles 3 pilares, né, que você coloca lá. Então, até hoje, nós estamos ainda nessa luta. Mas nós já percebemos que nós já enxugamos. Mas com certeza atrapalhava bastante. Porque a pessoa tinha que dedicar 2 dias para isso, mas tinha reunião não sei do que, aquilo. E aí, você como pastor, que orientação você dava para a pessoa se ela dissesse assim, eu tenho essa reunião, aquilo, aí o discipulado, o que eu faço? Eu falei isso muitas vezes, José, para muita gente. Eu falei, você pode fazer o que você quiser, mas não deixe o discipulado para de lado. Pastor, mas eu não consigo fazer tudo. Então, teve uma vez, uma irmã, ela liderava, não era líder, era vice-líder do Ministério Infantil, que, olha, é um ministério de suma importância, inclusive dentro do processo de discipulado. Suma importância. E ela falou assim, pastor, não estou dando conta. Não estou conseguindo. Eu falei, irmã, pede licença do Ministério Infantil e fica no discipulado. Uau! Falei para ela, vamos encontrar uma outra pessoa. Você deve ter falado isso com dor no coração, inclusive, né? Muita dor no coração. Então, até que nós criamos um processo de discipulado dentro do Ministério Infantil. Aí, pronto, ela estava livre porque ela estava dentro de um processo, certo? Mas ela... eu falei, não, você escolhe. Tinha uma que ela estava ajudando os adolescentes. E era um casal fantástico. Até hoje, hoje ele está em Florianópolis. Hoje ele é líder de igreja lá em Florianópolis. Que legal. Ele participou do discipulado. O marido era um crente novo, se converteu lá, foi batizado lá na nossa igreja. E ele foi batizado. E logo o processo de discipulado começou, e ele, uma sede muito grande das coisas de Deus, e ele entrou no processo de discipulado. E os dois ajudavam o Ministério de Adolescentes, e faziam um bom trabalho lá. E ele chegou, falou a mesma coisa para mim, pastor, eu não estou conseguindo. Pessoa que trabalha, tem atividade, ela também muita atividade fora da igreja, né? A família dele morava em Bragança, a família dela no sul do país, eles sempre precisavam viajar. Então aquilo tomava tempo e a gente não queria tirá-los do tempo de família, obviamente. Então tudo aquilo lá, pastor, não estou conseguindo ficar com os adolescentes. O que eu faço, pastor? O que eu escolho? Irmãos, deixa os adolescentes, continua com o discipulado. É isso que você tem que fazer.
para criar naquilo, mostrar que existe uma importância Sim, legal. das atividades. Tiago, parece que foi tudo fácil lá, né? Não teve nenhum problema, né? Quais foram, assim, o que você identificou, Clésio, os principais desafios, dificuldades para implantar esse processo no dia a dia? Eu não tenho dúvida que eu falo para vocês. Agenda. Agenda foi sempre o nosso maior problema. A agenda, obviamente, tem a agenda pessoal das pessoas, né? Tanto é que a gente criou um processo lá, Tiago, que chamava pré-discipulado. Então, quando alguém convidava, olha, você não quer entrar no discipulado? Alguns já estavam esperando, lógico que eu quero. Então, antes de começar, nós vamos começar por um que a gente chama de pré-discipulado. Então, o que a pessoa tinha que fazer? Pessoal, olha, eu quero ouvir de você. Que falava, você tem que. A primeira coisa que você tem que fazer é. Você tem prática de leitura bíblica? Eu. Sempre assim. Isso é quase 100%. Porque vocês começaram o processo de pré-discipulado, discipulado com os membros da igreja no primeiro momento, né? Sim. Sem dúvida. A gente pode até falar depois com o incrédulo, mas com membros da igreja. Começou com eles lá. Aí, realmente eu não leio, não tenho muita prática. Grande maioria, Tiago. Então, eu falei assim, então, se você quiser discipulado, você tem que começar por aqui. Então, vamos fazer o seguinte, daqui um tempo a gente volta a falar, mas toda semana eu quero me encontrar com você porque eu quero ouvir o que você tem lido da Bíblia. Era isso só. Se encontravam numa padaria, se encontravam na igreja, se encontravam num lugar que cada um quisesse marcar, ou às vezes na igreja mesmo, antes do culto. Você chega 15 minutos antes do culto, e aí era coisas rápidas. Quero saber o que você está lendo. Então, a partir disso, a gente sabia se a pessoa realmente queria entrar no discipulado ou não. Que legal, já era um teste. É um teste, exatamente, era um teste. Era um teste para nós. Ocorreram casos que a pessoa não... peraí, não está preparado. Porque se a gente não tivesse pessoas engajadas, a gente ia fazer o quê? A gente ia correr o risco do processo. Porque essa pessoa ia criar um discípulo de que forma lá na frente? Porque ele ia ser um multiplicador, não ia? Então, se aquela pessoa não tivesse engajado, ia haver um problema lá. Então, nós tomávamos todos os cuidados para saber, pode começar. A gente criou um QG de avaliação sobre isso, né? Especialmente eu e o Jonas. O Jonas se tornou líder o pastor Josué Campanha, não sei se você conheceu o Jonas. Não conheci. Tornamos aquele lá, a gente fazia avaliação. Aquele não está sendo bom. Aquele está engajado, vamos começar. Então, foi uma coisa que começou. E a agenda da pessoa era uma agenda que ele tinha que avaliar o que ele ia fazer, né? Tinha que ser um compromisso. Às vezes era casais, né? Por exemplo, eu e minha esposa fizemos discipulado com casais, né? Eu e ela juntos, assim, muito bom. Cara, pensa num trem bom. É fazer discipulado casais. É o trem bom. Tinha dia que Fran ficava só com a esposa, eu ficava só com o marido. Mas o trem é bom. Muito bom fazer com casais. Mas às vezes tem a agenda dele, tem filhos, né? Como que eles vão fazer com os filhos? Às vezes levava em casa, a gente colocava lá numa salinha e a gente conseguia, ou na casa deles, num quarto. Mas tudo envolvia uma dinâmica de vida. Então, a agenda foi uma dificuldade muito grande. E depois, eu creio que a segunda grande dificuldade era justamente a resposta da pessoa. Porque o discipulado mexe. O discipulado mexe com a pessoa. E aí, a pessoa vai começar a tomar decisões aonde ela quer chegar naquele ponto, até onde ela quer ir. E a resposta dela é muito importante para a continuidade. Né? Isso foi fatos importantes. Se desse para fazer assim uma pergunta de $1 milhão, né, que eu recebo sempre aí, se desse para resumir numa palavra, qual o resultado do discipulado? Que palavra você usaria? É $1 milhão, né? Eu estou precisando. Eu vou receber ou vou ter que dar? Ô Josué, eu diria para você que a Igreja Batista Boas Novas é uma antes, é outra depois. Eu posso até falar, talvez algum pastor vai ouvir, a Igreja Batista Boas Novas não tem problema. A gente tem problemas. Onde tem gente, tem problema, Josué. Não vai ser diferente. Mas, realmente, ela se tornou outra igreja. Depois que ela teve um foco na nova geração que a gente colocou, e essa nova geração procurar discipulado. É outra. Pastor, está tudo bom lá? Não, a gente tem muita coisa para melhorar, muita coisa para mudar. E, aliás, eu acho que toda igreja que achar que está bom, ela está ruim. Ela sempre tem que melhorar.
A gente tem que melhorar muito a questão do discipulado da igreja, a gente tem que melhorar muitas coisas na igreja. Mas eu digo para você, a Igreja Batista Boas Novas é outra. A gente sabe que pastor gosta de resultado, né? O que está dando certo, o que está bombando, etc. Qual foi o resultado na vida das pessoas? É importante, porque se a gente falar de números, os números empolgam. Eu acho que a gente tem que pensar na vida de pessoas, né? É como eu disse agora há pouco, teve pessoas que... isso aqui não é para mim, não. Teve, eu ouvi de pessoas, eles falaram, pastor, isso não é para mim, não, isso eu não quero. Nunca isso é uma coisa que eu falava para as pessoas que iam convidar, se a pessoa não aceitar, não insista. Se ela não quiser, não insista. Só diga para ela, o dia que você quiser, pode nos procurar. Porque ela vai entrar no processo de pré-discipulado, não é? Então, ninguém é obrigado. As pessoas são convidadas. Até hoje, eu prego sobre discipulado. Eu fiz uma série, não lembro que mês, nesse ano ainda, fiz uma série onde o discipulado estava inserido. E eu falo para os pastores que pregam comigo, se você puder, nessa série, incluir alguma coisa sobre discipulado, inclua. Porque é muito importante a gente continuar focando nesse assunto de discipulado. Então, o resultado na vida das pessoas é perceptível, é palpável, né? Tem alguma história que você possa contar para ilustrar para o pessoal, para os pastores, que realmente isso gera impacto, transformação na vida das pessoas? Josué, é muito bom a gente falar da história primeiro, antes de falar dos números, né? Porque números faz os olhinhos dos pastores virar, não é? Exatamente. Então, eu acho que é muito importante a gente falar da transformação. Eu digo para você, não tem uma, eu tenho diversas histórias. Histórias fantásticas. Tem um casal que eu e Fran discipulamos, não vou privar os nomes deles aqui. Eu ouvi isso deles, eles estão em outra cidade, para você ter uma ideia, hoje. E já falamos com eles várias vezes por WhatsApp ou por telefone com eles. E eles repetiram várias vezes isso. O discipulado mudou a nossa vida. Eu até me emociono. Mudou a nossa vida. Nosso casamento estava por um fio. Porque o discipulado mexe com a vida da pessoa. Mexe com os problemas dela, do que ela está vivendo. Porque é interessante, né? Quando a gente começa a discipular alguém, a gente começa a falar, a gente vai bem mais por cima, e aí vai passando o tempo, você vai aprofundando a conversa, a pessoa vai abrindo o coração, os problemas vão sendo colocados ali, Deus vai tratando no coração da pessoa, né? Que é muito melhor do que, às vezes, eu estou dando uma aula, eu sou professor, eu amo dar aula, a gente tem um instituto lá na nossa igreja, eu amo dar aula, mas você está num grande grupo, Tiago, você fala para um monte de gente, ninguém abre assim, esse é o meu problema. Ninguém vai, eu tenho esse problema aqui. Ninguém faz isso, não é, Tiago? Mas quando você está no individual, em um grupo pequeno, as pessoas vão ganhando ali a oportunidade e começam a abrir o coração, né? E é ali que Deus trata, ali Deus muda. Ela falou várias vezes, ela e ele falaram várias vezes, isso fez diferença na minha vida. Eu lembro uma vez uma jovem que eu estava conversando com ela justamente para saber, Tiago, quais as mudanças que houve. Estava perguntando assim, e aí, como que você está achando o discipulado dela? Ela estava no individual, só com uma outra jovem estava discipulando ela. Pastor, tá coisa fantástica. Mas o que está de fantástico na sua vida? Tem causado muita mudança na minha vida. Epa, peraí. Eu falei assim, mas como assim mudança? Como que você pode provar que está tendo mudança? Olha a frase que ela usou para mim. Não, eu não provo. Ela disse, eu não provo que houve mudança. Quem prova são as pessoas que estão comigo. Ela disse, a minha avó, ela foi criada por uma avó. A minha avó disse para mim, você está mudando. Então, quando você vê que mudanças ocorrem na vida das pessoas, isso é fantástico, né? Isso a gente percebe. E gente de idade. A gente tem lá um discipulado só com a melhor idade. Mas eles conseguem mudar também, o pessoal da terceira idade? Não é possível. Tem uma irmã na nossa igreja, o Josué vai conhecer, a Beth. A Beth é uma irmã fantástica na igreja, né? Sofreu muito na pandemia agora. Mas uma irmã muito, mesmo não podendo ir por causa da saúde do marido, muito presente. Ela mantém um PG de discipulado com a melhor idade. E você viu a melhor idade, o quanto que elas amam estar juntos ali, compartilhando suas lutas. É uma coisa maravilhosa. Gente que estava tempo... Eu ouvi de gente, tempo antigo de igreja, falar para mim assim, eu não sabia o que era isso. Por que não me ensinaram isso antes? Eu queria ter feito isso antes. Eu queria ter aprendido a fazer isso antes. Isso é empolgante. Isso empolga. Você falou
discipulado e pandemia. A pandemia afetou a vida de todo mundo. Que diferença o discipulado fez na igreja durante a pandemia? Eu acho que com certeza você que conhece muitas igrejas, tem contato com muitos pastores, talvez a própria igreja que você frequenta, Tiago também, já sabe que toda igreja sofreu com pandemia, não é? Sofreu membresia. Eu tenho membros até hoje que não retornaram aos cultos, não ao convívio, não por causa da pandemia em si, mas por causa que não voltaram, não quiseram voltar. Essa é a realidade. Se acostumaram ao online. Mas eu digo para você, a pandemia, o discipulado sustentou a minha igreja na pandemia. A igreja que eu pastorei. Uau, isso é forte. Não, eu vou dizer, sustentou. O Josué, praticamente todos que estão envolvidos no discipulado estão na igreja firme hoje e voltaram aos cultos. Alguns, não, eu estou dizendo todos. Eu pego a relação dos que estão no discipulado, eu e Jonas temos, se você olhar, praticamente 100% dos que estão no discipulado mantiveram. Para você ter uma ideia, a igreja cresceu na pandemia. Uau. Eu tive um casal que vieram do Panamá, se eles ouviram, um beijo para eles, Samuel e Débora. Eles começaram a conhecer as igrejas de Jundiaí. Ela é panamenha, ele é brasileiro, mas foi criado lá no Panamá. Eles estavam na igreja, começaram a ver igrejas na mídia e assistiram um culto e gostaram do culto. Eles começaram a frequentar o culto na pandemia. E a gente falando de discipulado, de PGDs e tal. Ele entrou em contato pelas redes sociais. O que é esse negócio de PGD? De discipulado. Aí eu entrei em contato com ele, não conhecia ele pessoalmente. Eu quero entrar num negócio desse também, eu quero também. E eu falei, então vem para o meu grupo. Ele entrou no grupo, a gente assistia a ele, eles entravam, a gente começou a conversar, foi um casal fantástico. E a gente começava a ver. Eu não conhecia Samuel. Ele se tornou membro da igreja no período da pandemia. Uau. E aí um dia eu fui conhecê-lo. Né? Um dia eu estava na rua, parei em frente de uma loja com um carro assim, no estacionamento em frente da loja. Saí da loja, quando eu fui entrar, um homem bateu na minha janela. Eu nunca tinha visto ele pessoalmente. Ele tem 2,10 metros. Nossa. E quando eu olhei assim, porque eu já foi entregando a carteira, o celular, né? Eu só vi o rosto dele, eu reconheci. Samuel, é você, cara. Aí conheci ele pessoalmente, né? Mas não foi na pandemia. Na pandemia, o meu grupo, a gente tinha, acho que uns 12, 13, não lembro quando tinha no início da pandemia. Terminou a pandemia, eu tinha mais de 40 pessoas. Nossa. No meu grupo. Mas só que como era online, e o pessoal não queria deixar online aqui. Aí eu fiz uma reunião presencial com toda aquela turma dentro da igreja. Era uma igreja dentro da minha igreja. Tinha 42 pessoas lá dentro. Falei, irmão, nós vamos ter que multiplicar. Pastor, a gente não quer não. Vamos multiplicar. Aí eu formei 3 PGDs. A partir treinei os líderes lá dentro e hoje daquele grupo tem 3 PGDs. Que legal. Agora, como a gente falou, né, o pastor também quer ver os números, né? Você falou que no início do processo tinha mais ou menos 130 pessoas na igreja. Hoje, como é que vocês estão? Nós estamos 450. Né, triplicou a igreja. Em crescimento. Agora, pastor, os 450, bom, eu preciso... nós estamos naquele processo de ver quem realmente está vindo, não. Mas não, eu acho que não sei se passou de 450. Mas eu tenho gente para entrar na igreja ainda. O crescimento da igreja era... Você tem uma ideia, depois do que nós começamos... Eu vi isso de uma pessoa. Eu estou aqui na igreja por causa do programa que vocês têm aqui, do projeto de vida que vocês têm. Mas eu não sei se é bem o momento para a gente falar, mas a igreja começou a crescer tão grande. A gente tinha um crescimento tão pequeno e às vezes negativo, você vai lembrar disso. A igreja passou a crescer nesses 7 anos. Depois que a gente começou o processo discipulado, a gente crescia 30% ao ano. Uau. Para nós, aquilo era assustador. Teve anos que eu cresci mais do que 30%. Sim, vinha gente, começou a vir muita gente para a igreja. E o processo discipulado era individual. E eu vou dizer para você e para quem estiver me ouvindo, a melhor forma é o individual. Eu não tenho dúvida disso. Ou um casal com um casal, ou um jovem com um jovem, uma jovem com uma jovem. É fantástico. Ele produz efeitos maravilhosos. A gente ainda quer...
Quando eu estava numa férias, Copa do Mundo, quando foi a Copa do Mundo? 2000 e... O Caduque da equipe sabe, falei, 2018. 2018. Não, foi antes, 2014. 14. Não, desculpa, foi 2018. Estava de férias em 2018, em casa. Não viajei aquelas férias, estava em casa. Queria assistir a Copa do Mundo. Estava lá em casa. E aí eu comecei a pensar, aquele irmão, quanto tempo vai demorar para ele entrar no discipulado? Aquele outro irmão, quanto tempo vai entrar? Porque estava entrando tanta gente na igreja, e eu vi, e eles queriam entrar no discipulado. Eu falei, como que eu faço? Eu criei o PGD na igreja. Para eu poder... O que eu criei? Eu criei o PGD na igreja, um processo que a pessoa entrasse mais rápido, porém com o estímulo do individual, que dentro do PGD, cada um tivesse alguém que cuidasse. Então é um modelo meio híbrido. Ao mesmo tempo que eu estou no grupo, eu tenho um apoio individual de uma pessoa. Porém, Tiago, foi muito difícil as pessoas, porque eles estavam entrando em PGDs, que é muito bom, também faz muita diferença na vida da igreja, também as pessoas têm a oportunidade de abrir o coração. Acontece. O individual, ele vai muito mais profundo. Então, a gente queria que as pessoas mantivessem a ideia do individual. Essa ideia não foi fácil as pessoas comprarem a ideia. Então, por vezes, a gente via que os grupos não estavam fazendo aquilo. Tanto é que nessa reavaliação que nós estamos fazendo agora, nós estamos reavaliando a questão do individual. Porque nos PGDs, nos grupos, mesmo que eles não eram tão grandes, porque a gente chegava no número, opa, vamos parar aqui e vamos multiplicar, porque a gente não quer grupo grande. Né? O meu tinha lá 42. A gente quer, não é para chegar nisso. Então a gente tem que multiplicar. E aí, quando a gente pensou na multiplicação, dando ênfase ao individual, precisa ter acompanhamento, começou bem. O pessoal tinha tempo de oração, tempo de oração. Até na própria reunião de grupo nosso, antes de a gente fazer uma conversa em grupo, a gente tinha um tempo, cada um fica com um aqui, senta lá com o irmão, ora lá com o irmão, conversa com ele, vê como está. Se aquilo demorar todo o tempo de discipulado, que é 1h30, então, ótimo, acabou, está ótimo, não precisa ser mais. Você entendeu? É o que a gente quer. Acabou a conversa? Vamos conversar aqui, vamos conversar sobre um assunto de algum livro, um texto bíblico, vamos conversar junto aqui, vamos fazer o em grupo. Mas o importante é o individual. Só que aí os líderes acharam muito melhor fazer um em grupo, e a gente percebeu que o em grupo, mais gente, produz resultados, mas até chegar num nível profundo, o tempo é mais longo. Demora mais tempo. Então, aí cresce, tem que multiplicar, aí vai criar de novo um ambiente de confiança, até chegar no profundo. A gente percebeu que a gente precisa voltar a bater na tecla. Grupo, vocês estão em grupo, mas precisam dar ênfase ao individual. Isso a gente já percebeu que a gente precisa corrigir essa rota. Legal. Tiago, será que a gente consegue resumir todos os princípios que ele colocou para os pastores? Caramba, são vários, hein? Se você diz em relação às estratégias de discipulado... Isso. Então, a gente está dizendo, se eu entendi bem, Clécio, o que você falou, quando a gente tem um discipulado individual, ele é muito mais profundo, só que ele é mais lento na multiplicação, certo? O grupo, ele é mais rápido, a gente consegue alcançar a igreja de maneira mais abrangente, mas ele é mais superficial, demanda mais tempo, e por isso a gente pode usar uma estratégia híbrida de colocar no discipulado em grupo algo como uma prestação de contas individual, um acompanhamento individual. É isso, né? Eu acho que isso é o... Se você tem grupo, e se o seu objetivo é que esse grupo, ao crescer, você multiplica, então o tempo que você tem para criar profundidade de relacionamento é menor. Então não vai criar relacionamento profundo, dependendo, por exemplo, o que aconteceu na minha igreja, houve um crescimento grande, não houve? Então, se houve um crescimento grande, então vinha mais gente, então os PGDs cresciam mais rápido do que a gente esperava. Sim. Então, aí você tem que multiplicar num tempo menor. E aí não criava profundidade. Então, a gente percebeu que foi um erro, num certo sentido, por isso que eu falei, lembra que eu falei no início da nossa conversa? Sim. Né? Foi muito bom, só que lá na frente criou problema para nós. Por quê? Porque vinha muita gente na igreja e a gente tinha que fazer uma adaptação para a realidade da nossa igreja naquela época. Hoje a gente precisa corrigir a rota dele. Clésio, uma coisa importante, você falou de que discipulou a maior parte do pessoal que era membro da igreja, que nunca foi discipulado, depois o discipulado foi para a nova geração, para as crianças e tal.
E os novos crentes? A maioria, talvez, dos pastores tem aquela ideia assim que uma classe de 3 meses com uma revista de discipulado para o novo crente já é suficiente. Qual que é a diferença desse processo que você está desenvolvendo e o que vocês fizeram para novos crentes? Nós criamos, Josué, dentro dos PGDs, nós criamos uma estratégia para novos crentes. Inclusive, até a estratégia de evangelismo da nossa igreja mudou nesse sentido. Nós focamos o evangelismo dentro de PGDs. Então, o que eu digo para todos os líderes? Se você pode convidar um amigo meu, lógico que pode. Porque primeiro é uma reunião bem íntima ali, não é dentro da igreja, que normalmente um não crente, vou na igreja, não vou. Tem uma reunião na minha casa, você não quer vir aqui? As pessoas vão. Não é? Então, quando a pessoa vai para lá, o que eu digo para todos os líderes? Você tem que reconhecer quem são as pessoas. Primeiro, se ela é membro de uma outra igreja, não o receba desde que o pastor dele lhe autorize. Isso é uma questão de ética. Segundo, se ela não é de nenhuma igreja, não é convertida, então você tem que separar uma pessoa daquele grupo que ela vai focar com aquela pessoa sobre o evangelismo dela. Em alguma outra hora. Não precisa tirá-la da reunião. Ela vem, vamos dizer que a reunião do seu PGD é de terça-feira. Você vem na reunião de terça-feira sem problema nenhum. Pode trazê-la. Vai ter lições espirituais que vão mexer com alguma coisa da vida dela. Porém, uma pessoa do grupo vai acompanhar essa pessoa. Posso contar um caso desse? Claro. Tem um caso de uma jovem senhora que entrou no nosso grupo. Uma irmã do grupo convidou ela. Ela era massagista, convidou ela para participar. Essa história é fantástica. Convidou para participar. E ela começou a querer ouvir, ela tinha um receio. A história dela é uma história bem difícil. Ela tentou dar cabo da vida dela por várias vezes. E ela queria fazer exatamente, ela queria dar cabo da vida dela. Até que essa irmã assistia com ela, convidar. Ela não resistia. Um dia ela resolveu dar cabo da vida dela. E aí ela estava preparada, ela já tinha feito em carro, tomando coisas, fez várias coisas. Naquele dia não estava o marido nem a filha dela, ela resolveu fazer isso. Só que Deus falou com a irmã lá em São Paulo, ela trabalhava em São Paulo, ela estava voltando para Jundiaí, ela ligou para a mãe dela e falou: mãe, me deu uma vontade tão grande de falar com a fulana e tal. A mãe dela falou assim: então vai, porque Deus está mandando. Ligou para ela, falou assim, ela é massagista, falou assim: olha, eu estou querendo ir em sua casa. Ela falou: não, hoje não vem porque eu não vou atender ninguém. Não, eu preciso muito ir na sua casa. Ela insistiu tanto que ela falou: tá bom, vem. Ela guardou o instrumento que ela ia dar cabo da vida dela. Nossa. Entrou na casa dela, só falou isso para ela assim: eu só vim aqui para dizer que eu amo você, que Deus te ama, e para dar um abraço em você. Aquilo quebrou o coração dela. E ela começou a frequentar o PGD. E eu falei para uma jovem, não essa irmã, eu falei para uma outra irmã que tinha um espírito muito cuidador. Eu falei para ela assim: você não quer encostar, ela não é crente. Até eu avisei o grupo: olha, não vou receber uma pessoa que não é crente aqui. Receberam ela muito bem. Você não quer encostar nela e acompanhar? Pensa numa pessoa que encostou. Ela visitava essa pessoa toda semana. Ela ligava para ela toda semana. Ela tinha muita dúvida, ela tirava as dúvidas dela toda semana. Tudo que essa jovem senhora queria saber, ligava para ela. Ela passava nela, pegava e iam no culto juntas. Era em cima, todo dia, toda semana. Ela se converteu. Ela fez aquele estudo que eu dou, que é um estudo da Bíblia, que é muito jóia, que a pessoa entende muito o plano de salvação. Se converteu, se tornou membro da igreja. O marido dela não é evangélico. A filhinha já falou para mim num estudo que eu estava dando para ela na internet: eu também quero Jesus na minha vida. O marido já foi 2 vezes no culto, a gente tem orado pelo marido dela. Mas foi um acompanhamento. Então a gente separa assim: a pessoa vai para o grupo, não tem problema. E tem que separar uma pessoa para acompanhar essa pessoa, para discipulá-la, para falar de Jesus, para evangelizá-la. E a gente tem um livro lá muito jóia para evangelismo, né? Dentro do discipulado, que a gente treina as pessoas sobre isso. E a pessoa é discipulada dentro do próprio PGD, por alguém do próprio PGD.
Que legal. Deixa eu fazer uma conexão aqui, antes do Tiago trabalhar a questão das dicas que você pode dar para os pastores. Eu percebo hoje que uma grande maioria dos pastores está sem visão de futuro, sem paixão. E a gente percebeu aqui na conversa, em vários momentos, você se emocionando, como nessa história e outras, a sua paixão pelo ministério, a paixão pela igreja, a paixão pelas pessoas, etc. Então, olhando para o futuro dos pastores, comparado ao futuro que você vê para a sua igreja, primeiro, como é que você vê assim, o futuro da sua igreja e que dicas você dá para o pastor que está dizendo assim... não sei o que eu vou fazer com a minha igreja, não sei qual é o futuro e tal. Olha, uma coisa interessante, Josué, eu já também falo isso para alguns pastores que me procuram, né? Eu creio que a primeira decisão que o pastor devia fazer, quando ele pensa no futuro, olha para a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre o assunto? Nós não estamos reinventando a roda. Nós estamos olhando para aquilo que é básico. Não fui eu, não foi você, não foi a Visionar que disse que tem que discipular. É a Bíblia. A gente só precisa voltar para a base. Então, discipulado não é uma questão da visão, da Visionar, da Batista Boas Novas. Não, é a visão bíblica. Olha para lá. Segundo, não tente forçar as pessoas a carregar. Uma coisa que eu não tenho dúvida. Por que fez diferença na minha igreja? A gente pregou sobre o assunto. Aliás, quando eu fiz isso, eu não fiz isso pensando, Não, eu fiz isso com convicção. Eu sabia que aquela era a rota que Deus tinha traçado para a igreja, não Boas Novas, para a igreja. Então eu fiz séries e eu preguei de púlpito. Eu tinha uma liderança que estava comigo, elas concordaram. Eu não bati de frente com a liderança. Tanto é que eu digo para qualquer pessoa, se eu sair da Boas Novas e um outro pastor lá, e ele quiser fazer uma outra coisa que não seja discipulado, ele vai ser colocado a toque de caixa para fora. Ele vai ter que correr rápido. Por quê? Porque a liderança da igreja comprou a ideia. Ele sabe que aquilo é importante. Nós não negociamos. Não há um negócio, eu quero fazer outra coisa. Você pode fazer outra coisa em outro lugar, aqui não. Aqui é o discipulado. Então a liderança vestiu a camisa, as pessoas vestiram a camisa ou seja, eles entendem que é isso. Então, o que eu preguei em 2014, 2015 sobre discipulado, se eu pegar as relações de mensagem, eu preguei, sério, falei. Eu reuni a liderança da igreja, uma reunião administrativa, que nós dividimos em 2 conselhos, você lembra lá. Ou mesmo com o CG, que é o Conselho de Gestão, CM, Conselho Ministerial, vou abrir um texto bíblico, discipulado. Ou seja, nós batemos na tecla. Isso é muito interessante que você falou, Clésio, porque muitos pastores querem implementar um processo discipulado em 3 meses. Só que isso é uma mudança de cultura, de cosmovisão. Não. Então, começar a pregar sobre isso é um processo já aos poucos e mudando a mentalidade, a cultura das pessoas, para aí sim elas estarem prontas para começar o processo, né? Então, não dá para fazer isso rápido, né? Não dá. Um pastor que você conhece, não vou citar o nome, ele me procurou. Como que vocês fizeram lá? Eu falei, prega sobre o assunto. Ensina. Fala para sua liderança. Não põe agora, a partir de hoje, vai ser assim. Não faz isso. Leva tempo. Tiago, leva tempo. Então, 2014, você começou em 2014. 2015, quando nós começamos o processo, no primeiro ano, era o meu grupinho ali de 11 pessoas que eu estava discipulando ali da liderança. Não houve nenhuma mudança. O que houve é que as pessoas começaram a ver que a igreja tinha um programa, a igreja tinha um foco, a igreja não dava tiro para todo canto. Né? Apesar de ainda a agenda pressionar muito a gente, mas ela estava encaminhando para uma coisa. 2016, o leque começou a abrir. Né? Porque a primeira vez demorou mais, a gente não sabia como fazer. Então a gente estava fazendo devagar. Então o processo demorou, com esse grupo, demorou 6 meses. 6 para 7 meses. Até todo mundo, agora é só ver, pastor, como que eu vou fazer? Vai que eu estou junto com você. Se teve alguma dúvida, nós estamos aqui para te ajudar. E aí, Josué, voltar em reunião, e eles disserem, isso é bom, isso é bom demais. As pessoas perceberem que Deus estava usando a vida delas na vida de outra pessoa. Isso foi fantástico. Né? E eles dizem, eu quero fazer de novo. Eu quero mais uma pessoa. Então,
2015, 2016, não foi aquele negócio de você ver coisa crescendo. Você começou a ver 2017, você perceber, opa, o leque está abrindo, né? O leque está abrindo. A gente tem toda a igreja hoje no discipulado? Não, nós não temos. Né? E a gente sabe que nunca nós vamos ter tudo. Vai ter pessoas que vão dizer, não quero. Sim. Eu posso continuar na igreja? Pode. Você vai ouvir sobre isso. A gente faz lá na igreja um café que a gente chama Café Conexão. As pessoas que estão vindo para a igreja, a gente faz o café e apresenta a igreja. E eu falo para todo mundo, você quer ser membro da igreja? Você vai ouvir sobre discipulado. Você vai ser incentivado sobre isso. Você vai ter que tomar a decisão. Se você quiser viver a igreja Batista Boas Novas, o discipulado tem que fazer parte da sua vida. Vai fazer parte da sua vida. Você vai querer fazer parte da sua vida. Então, nós criamos, nós criamos uma cultura diferente. É uma cultura onde o discipulado é citado em mensagens, em aulas do Instituto, é citado todo o tempo. Nós falamos todo o tempo. Então eu digo para todo pastor, precisa criar uma paixão por isso, ver que isso está na Bíblia e ensinar sobre isso. Que legal. Você falou aí algumas informações muito boas para ajudar o pastor a criar essa cultura, como ele se prepara, né? Dicas práticas assim nos primeiros passos, né? Quais conselhos você daria para um pastor que fala, foi pegado, fisgado para essa visão do discipulado, e que primeiro passo que eu dou? Segundo, terceiro? Até qual passo você conseguir dar dicas aí para um pastor? Diria, comece com as pessoas mais próximas. Comece com gente que está do seu lado, que vão entender a mesma coisa. Não vai começar com membro, por favor, membros são... Tudo é a mesma coisa diante de Deus, né? Mas uma pessoa, um membro que chegou agora, ou que não tem muita influência. Comece com gente que está perto de você, que vai entender, que vai... É isso que realmente, é isso que Deus quer para a minha vida. É isso que Deus quer que eu faça para o resto da minha vida. Discipular pessoas. Aqui, na verdade, acho que tem duas dicas, né? O pastor precisa estar nesse negócio. Se não tiver. E ele chama os mais próximos. Foi bom você ter falado disso, Josué. Porque uma vez um pastor me procurou que ele queria começar, eu vou pôr esse irmão que foi, não. Se você não tiver a ideia, se o pastor não tiver entendendo daquilo que Deus quer que você faça, não adianta. Quem que vai brigar com o pastor, Josué? Aí o cara está no movimento lá de discipulado, mas o pastor não está. A gente tem vários projetos de implantação de discipulado aqui na Envisionar, né? E dá para traçar uma linha clara, assim. Os que são mais frutíferos são aqueles que o pastor encabeçou o processo, e aqueles que o pastor chamou alguém para cuidar, a coisa ou morre ou caminha muito devagar. Muito devagar. Dá para traçar uma mudança clara. Para você ter uma ideia, Tiago, eu tenho uma pessoa que o Josué conhece, que é o Jonas. O Jonas é meu braço direito, esquerdo, na área do discipulado. De novo, se eu sair, ordeno o Jonas como pastor. Eu brinco com ele. Quando você vai aposentar para ficar aqui comigo aqui direto? Porque ele tem um coração pastoral, além disso, né? E ele é apaixonado por discipulado. Ele é assim, Josué, é o cara certo que eu tenho do meu lado. Ele não é assim, se eu fizer uma coisa, ele já fez isso comigo. Se eu fizer alguma coisa, eu vou, pastor, isso aqui não está muito no foco da gente, não. Ele me corrige. Esses dias nós estamos conversando sobre isso. Falei, pastor, a gente precisa reavaliar tudo o negócio, a questão do discipulado, que é muito importante. Então, você tem uma pessoa, se eu sair e o Jonas, que eu tenho essa pessoa na igreja, dirigir, tudo bem. Ele é muito respeitado na igreja. A igreja, inclusive, o trata como pastor quase, né? Não chama mais o trato. Ele tem um dom pastoral, não tenho dúvida disso. Mas, se o pastor da igreja não tiver aquilo no coração, aliás, não pode tratar como um programa da igreja. Nós temos o departamento de discipulado. Não tem departamento de discipulado. Vamos criar o ministério de discipulado. Não. E às vezes as pessoas usam, né? Vocês têm o ministério de discipulado? Nós não temos. Ministério nós não temos. Nós queremos viver o discipulado. O discipulado é o DNA da igreja. É isso. Se não for é só um pedaço, é tudo. Não. Você fica no discipulado, você vai ficar no ministério de jovens. Não. Esquece. Discipulado tem que estar em todo o ambiente. Ministério infantil. Nós criamos discipulado no ministério infantil. Né? Um líder dos adolescentes disseram assim para mim, o discipulado, às vezes a palavra discipulado, ela não encaixa muito com os adolescentes. Se tem um nome, se não tem, mas tem que ter. Se você quiser chamar de outra coisa, é com você, não tem problema. Mas que tem que ter a ideia do discipulado, a vida do discipulado dentro dos adolescentes tem que ter.
Né? Eu falei para um casal que está liderando agora os adolescentes. Você pode criar o que você quiser, mas se você tirar os discipulados, esquece, meu. Nós não queremos. Nós queremos que o discipulado seja com as crianças, com os juniores, com os adolescentes, com os jovens, com os casados. Né? Agora nós estamos criando os PGDs de casais. Para quê? Para que os casais sejam discipulados. Não é para que haja só um grupo, é que os casais sejam discipulados. Esse é o propósito. Isso está DNA, como eu disse. Mudou o pastor. Se outro pastor vier, vamos mudar agora. Vai sair correndo. Vai sair correndo. E aí depois você cria, que a gente inclusive chama aqui no Missionário de comunidade da visão, que é esse grupo que pensa com você, está na mesma frequência Sim. que você, tem unidade, né? Sim. E aí depois, como é que a gente começa a pensar a multiplicação? A partir desse grupo ou já lança logo para a igreja toda? A partir desse grupo. Esse grupo vai multiplicar com pessoas que ele sabe que ele vai fazer. E aquela pessoa vai comprar a mesma ideia que ele. Senão você vai comprometer o seu andamento. Então, se eu estou com um grupo, se o pastor aqui vai mudar, vou começar com a minha liderança. Perfeito. Liderança próxima. Conseguiu fazer com que essa liderança ela se engaje com você. Agora, você vai escolher uma pessoa para você discipular, escolha a dedo. Escolha a dedo para que ele não comprometa o processo. Porque essa pessoa vai fazer a dobra. Fazendo a dobra, ele vai ter que ter a mesma paixão aqui. Se ele não tiver a mesma paixão, o que ele vai fazer lá? Ele vai criar, só um bate-papo aqui, nós vamos estudar um livrinho. Eu repito isso, José, se eu estiver errado, você me corrija. Eu repito isso, estudar os livros que a gente estuda, o trecho, isso não é discipulado. Isso é uma ferramenta para a gente estar junto. Exatamente. Se a gente não estiver junto e aquilo não produzir mudança na vida da pessoa, você não está discipulando. Você está apenas batendo... Que é bom até. Né? Manter uma comunhão legal. Mas manter a comunhão ainda não é o foco do discipulado. O foco do discipulado é fazer mudança, é criar mudança. Eu digo isso repito isso, se não houver transformação nas nossas reuniões, não está havendo discipulado. Se não houver transformação, não tem discipulado. Então, eu tenho livros que eu uso lá, que são muito bons. E agora, o que nós estamos fazendo agora nos últimos dias? Eu pego um livro bíblico, que nem nós fizemos com 1 João, e eu crio perguntas para criar a dinâmica, mas sempre tem uma pergunta. O que isso vai produzir na tua vida, no seu dia a dia, com a sua esposa, com seus filhos? Porque se não houver mudança, não tem discipulado. Simplesmente não tem. Então, o processo que um pastor vai fazer, que não tem ainda, que ele cria com um grupo e depois vai pessoa a pessoa, ele tem que saber escolher para ver se vai haver mudança e assim por diante. Senão, algum momento ele vai quebrar, né? Os líderes meus de PGDs, eu escolho a dedo. Esses dias eu estava citando um para o Jonas. O Jonas falou, pastor, mas será que esse líder vai dar certo? Porque ele sabe que um líder pode comprometer o discipulado também. Maravilha. Muitos insights, muitas histórias, né? Nossa. Muitas dicas. Acho que o pastor vai precisar de um mês para processar tudo que o Clécio falou aqui. Né? Pode assistir de novo se for preciso. Mas eu posso play dizer de novo. uma coisa para você. Vou dizer para todos os pastores aqui. Não tenha medo de começar. Eu vou repetir a frase. Você vai ter medo de começar. Mas vai com medo mesmo, né? Eu tinha medo de começar. Eu ficava perguntando também, onde vai chegar isso aqui? Como vai chegar? Mas começa. Primeiro, se você tiver a paixão e a visão, começa. Você vai perceber que Deus vai fazer algo fantástico e tremendo na vida da sua igreja. Legal. É muito bom, acho que tudo que o Clésio compartilhou, porque além de mostrar que... Estava lembrando de alguns textos bíblicos, né? Que a gente é mortal como Elias, ou coisa desse tipo. Então, o que a gente está mostrando aqui é um caso real de um pastor que tinha medo de começar, que tinha uma igreja talvez com a característica da maior parte das igrejas, engessada, sem crescimento, etc., e que dá certo a coisa. É o caminho bíblico, não precisa reinventar a roda, né? Obviamente todos nós temos aprendizados, um vai fazer de um jeito, outro vai fazer de outro, mas é possível, né? Eu acho que essa é a principal mensagem que fica aqui. E também, né, às vezes a pessoa pensa assim, eu tive decepção? Tive decepção, tive problemas, eu tive que corrigir discipulados individuais, de grupo, tem que chamar a pessoa... Normal de igreja, qual igreja não tem problema, não? Mas quando você vê o resultado e vê aquilo que produziu,
Não tem o que fazer. Você tem que continuar investindo aí pesado. Até nas finanças da igreja. Não é porque veio mais gente entrando. Não estou dizendo sobre Nossa, entrada. agora a audiência foi lá em cima. Hein? Não é por causa de entrada. Administração das finanças. Até a administração das finanças mudou, Josué. Nós vamos construir a sala. Para quê? Eu não vou fazer com aquela sala. Ah, não, vai reunir um pequeno grupo lá. Beleza, vamos fazer sala, você entendeu? Aí todo mundo vai querer fazer. É o que vai aumentar, o discipulado das crianças está precisando de uma sala, vamos fazer sala. Até no foco daquilo que a gente faz com as finanças, mudou. As mudanças estruturais que eu falei no início, estruturais da igreja, não falei no início, não sei se eu falei no início, ou foi no bate-papo antes, até as mudanças estruturais da igreja mudaram justamente por causa do nosso foco na nova geração e no discipulado. Que legal. Muito bom. Como é que as pessoas te acham aí para falar com você? Se você tem redes sociais, e-mail? Tenho rede social. Conta aí para o pessoal te conhecer. Clésio Pontes, está na rede social, no Instagram. Tenho e-mail, pontesclésio@gmail.com. Mas é só em Jundiaí, na Avenida Samuel Martins, 1145. Isso. Na minha igreja lá. Seguir a Igreja Batista Boas Novas de Jundiaí, nossa página lá, pode seguir. Legal, muito Tem- bom. Bom, acho que a gente ficaria mais umas 3 horas aqui, né? Se Thiago? quiserem assistir algumas mensagens de discipulado, porque como a gente tem muitas séries, você vai encontrar mensagens sobre discipulado lá, Legal. que estão gravadas desde que a gente começou a transmitir. Então, várias Tem um monte. ferramentas aí para o pastor, né, Thiago? Por favor, se precisarem de contato com ele, ele cobra barato por uma consulta, né? Para ouvir falar. Não era 1 milhão que você falou agora há pouco? Isso vale R$1 milhão. Brincadeira, não cobra nada. Muito obrigado, Clésio, por vir. A gente está muito feliz com a sua fala. Espero que esse conteúdo alcance muitos pastores e líderes. E eu espero também. Eu espero mesmo, quando eu ouvi o convite, opa, eu posso, pelo menos, despertar no coração dos pastores o desejo de olhar para a Bíblia e ver o quanto viver discipulado é fantástico. Não tem nada a ver com programas grandes. Aliás, até investimento é barato, não é não? Pois é. Discipulado é conversas, é viver vida na vida, é estar junto com as pessoas. Às vezes o que custa é um cafezinho numa padaria, Pois é. que você vai chamar alguém. Mas é muito bom, é fantástico. Clésio, mais uma vez, obrigado aí pelo papo, pelas dicas. E, pastor, estamos dando aí de bandeja para você um case real de que você pode, é possível e funciona. Então, espero que isso te ajude a despertar a sua visão e a levar você realmente a implementar isso na sua igreja. É isso aí. Se você curtiu, compartilhe esse podcast com outras pessoas da sua igreja, outros líderes, outros pastores. Se você não é pastor da igreja, fala, pastor, só tem que ouvir isso aqui. E a gente espera te encontrar no próximo episódio. Muito obrigado. É isso aí. Grande abraço. Um abraço para todos.